Fernando Figueiredo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Estamos aqui mais uma vez para falar de obras e de construções, né? Maravilha. Hoje o tema escolhido é Torre de Pisa. Tem as fotos aí, viu, produção? Torre de Pisa. Por que é que a Torre de Pisa é torta daquele jeito? Um dos grandes problemas, né, das construções, dos prédios, que é muitas vezes negligenciada, né, pela gente enquanto sociedade, pelos construtores, que é o solo. Então, essa torre aí da foto, ela é bem famosa, né? Ela faz parte de uma das maiores catedrais da Itália, é a Torre de Pisa, e ela teve essa inclinação desde sua construção, há aproximadamente 850 anos. Então, é bem antiga essa obra, mas está lá ainda. Então, isso daí foi devido ao solo. Esse local onde ela foi construída é um local onde o solo é argiloso, e ele tem um recalque muito grande. Recalque é uma palavra da engenharia, não é uma palavra técnica, mas em tradução bem simples, quer dizer que o solo vai abaixar. Você coloca uma carga, né? No caso, o peso do edifício, né? Da edificação. Essa carga vai pesar no solo e aí é um recalque diferencial. Pesa mais num canto que o outro e ele começa a inclinar por conta do solo que não tem resistência suficiente. Interessante, né? Inclinou, entortou e virou hoje um dos pontos turísticos da Itália, não é isso? Do mundo, né? Aqui em Cajazeiras, por exemplo, a gente não vai ter muito esse tipo de problema, porque nosso solo, a rocha é aparente, né? Ela aflora. Um solo mais rochoso então, daqui, né? Tem um solo mais forte. Já na bacia do Rio Piranhas ali, do Rio do Peixe, desculpa. Na bacia do Rio do Peixe, onde abrange Sousa, São João do Rio do Peixe, Santa Helena, já tem um solo com umas características que geram um recalque maior, né? No caso, o problema lá foi só nesse solo, né? Teve alguns outros edifícios lá na região que também afundaram, inclinaram? Tem sim. Tem muitas edificações que têm esse mesmo tipo de problema. Lá na mesma região desse daí? Isso, exatamente. De Pisa, na Itália, né? A região de Pisa, na Itália. E aí, por que só essa daí ficou característica? Porque se trata de uma catedral, né? Muito famosa e tem 50 metros de altura. Então, você tem uma residência menor, vai ter o recalque também, só que vai ser proporcional. Então, às vezes, não é nem visível, perceptível a olho nu. Mas aí tortou aí. E não cai não? Não cai mais não? Tem perigo desse bicho cair não? É porque o recalque ele funciona da seguinte forma. O solo vai baixar, vai rebaixar, né? Por diferentes motivos, né? Que a gente até pode discutir isso sobre umas características aqui do Nordeste. Então, o solo vai rebaixar, só que ele estabiliza. Porque não vai ter um acréscimo de peso e ele expulsou os vazios, que também é um termo meio técnico, né? Você tem muitos vazios no solo. Então, com a carga, esse vazio é expulso e aí ele comprime. Então, ele fica em compressão e estabilizado. Aí não há mais... Ou seja, não tem mais tendência do bicho... Isso, não evolui mais. Cair, inclinar não. Mas o pessoal consegue entrar dentro, usa ele? Sim, a visitação, mas há uma restauração periódica, né? A Defesa Civil de lá, da Itália, faz uma avaliação mensal das condições de uso da Itália, assim como todas as obras. A produção colocou um prédio aqui, é no Brasil esse? Isso, é em Santos. Esse em Santos? É bem famoso, São os prédios dos litorais de Santos. Tanto é famoso, principalmente para a engenharia, né? Tanto são famosos os prédios que são inclinados, tortos, né? Como a restauração. É uma das maiores obras já feitas na engenharia aqui do país, que foi a restauração desses edifícios. Lá em Santos? Isso, lá em Santos, que revitalizou, né? E aí, Conrado, é bem curioso essa parte, porque a Torre de Pisa na Itália, como eu disse, ela já inclinou desde a sua construção. Então, ficou famoso e deu notoriedade, visibilidade e atraiu turistas para lá, né? Para a região. Já aqui no Brasil, em Santos, foi o contrário. É um prédio de altíssimo padrão, né? Um edifício de altíssimo padrão e desvalorizou demais os imóveis, ao ponto dos proprietários quererem se desfazer, vender a todo custo. Acho que é com medo do bicho cair, né? Também tem esse perigo porque é muito alto, né? São edifícios, são arranha-céus. Então, é muito alto, a própria estrutura do apartamento fica comprometida, porque os móveis
ficam se deslocando de lugar, as piscinas ficam... A não ser que cole lá, né? As coisas no chão. Exatamente. Que não é interessante fazer isso. E geralmente construções em áreas arenosas tendem a isso aí, não é? Isso. Como praias. Exatamente. Para que isso não aconteça, o que é que tem que ser feito? É a fundação mais profunda, né? Até chegar de fato na área, no solo rígido, no solo que suporta. Em Santos, por exemplo, é em torno de 30 metros de profundidade. Então, 30 metros. Tem que Aí você pega estruturas, né? Estruturas metálicas. E tem um detalhe que eu queria falar sobre isso, que é a diferença. O da Itália, que a gente mostrou anteriormente, o principal problema foi o solo, por conta que ele não tinha resistência suficiente. Esses prédios aí, que estão sendo mostrados de Santos, o problema não foi necessariamente a resistência do solo. Foi porque, quando construiu ele estava beleza, não teve recalque. Só que quando foram construindo os demais, deu interferência. A fundação de uma que a gente chama bulbos de tensões, então a tensão, a carga de um prédio interferiu na carga do outro. Aí somou essas cargas e pesou mais no solo. Aí aconteceu esse problema. Interessante, muito interessante. Diferente, por exemplo, Conrado... Na Paraíba, no litoral, não tem nenhum caso, não. Isso, não? Tem? Tem? Tem sim, em João Pessoa e em Recife. E era exatamente o que eu ia dizer, diferente do que está acontecendo aqui no Nordeste. Lá foi na Itália foi porque o solo não era não tinha resistividade, não tinha resistência suficiente. Em Santos foi um interferindo no outro, uma fundação interferindo na outra de prédios vizinhos. E aqui no Nordeste, principalmente Recife e João Pessoa, está acontecendo o quê? Lençóis freáticos. Então, a população de João Pessoa e de Recife, parte dela é abastecida de água do solo, a água do lençóis freáticos. Então, você fura um poço artesiano e extrai aquela água. O que foi que aconteceu? As cidades, né, cresceram, viraram metrópoles e começaram a fazer esses edifícios. Então, eles geram carga, né, pesam na superfície do solo e você tirando a água, essa carga vai preencher esse vazio. Então, o rebaixamento do lençol freático, você tira a água para abastecer a população e acaba tendo esse mesmo processo de recalque. Então, os edifícios acabam tendo uma inclinação. E tem problemas sérios, principalmente em Recife. Porque Recife, você sabe que ele fica no mesmo nível do mar, alguns lugares até mais baixo. Então, tem esse problema lá. É um perigo grande. Não está caminhando para o final da participação do Fernando. Eu lembrei aqui que um ouvinte mandou aqui, mas aqui é muita mensagem, não vou... Se estiver ouvindo, me perdoe não registrar aqui seu nome. Mas essa ouvinte pediu para você falar, Fernando, sobre construções futuristas e modernas. Sim. Vamos escolher uns aí para você falar? Sim, é uma boa. Tem a que está sendo mais falada hoje, né? Apesar que eu sempre gosto de trazer com algumas ressalvas as construções de engenharia por conta de países que são ditaduras, né? Porque o regime de trabalho é diferente. Não tem muito respeito aos direitos humanos, legislação ambiental, então, porque justamente é uma ditadura. Mas a construção mais falada hoje de forma futurista é justamente a The Line, que é uma cidade reta, né? Ela tem 200 metros de largura por 100 quilômetros, né? É uma cidade que vai ser na base de um edifício, lá na Arábia Saudita. Já começaram, né, a construção. É uma das mais faladas na atualidade. Então, na próxima semana, se não houver nenhum assunto surpresa, a gente vai começar a trazer algumas arquiteturas modernas do mundo. E aí me lembrou, a gente aqui mora muito no interior, tem sempre aquele padrão de casas antigas, tal, o mesmo modelo, mas tem locais assim, no Brasil mesmo aqui, que tem umas construções de umas casas tão bonitas, né? Eu não sei nem que estilo é aquilo ali, né? Sim. Porque são casas, a arquitetura toda quadrada, retangular. Tem sim. Está muito em voga esse tipo de geometria para a construção de casas. Está e a gente está saindo um pouco, né? Entrando nessa área mais de arquitetura, mas a gente está mudando a forma de se construir hoje, porque são gerações, né? A gente até já discutiu aqui, em outras oportunidades, como a gente adaptou a nossa cultura construtiva, né? Que houve uma misturada, né? A parte indígena com a parte europeia. Então, se atualizou. E aí a gente está passando uma geração agora que é a arquitetura mais modernista, né? Que você junta essas Eu gosto muito. Essas ideias geométricas, né? Com a funcionalidade. Houve um período em que se pensava muito em funcionalidade, pouco em geometria, em estética.
Houve um tempo que se pensava muito em estética, pouco em funcionalidade, e agora a gente está conseguindo juntar essas duas coisas. Claro, Maravilha. a gente, todos os profissionais, né, da construção. Maravilha. Fernando Figueiredo, engenheiro, tem um canal no YouTube, não é isso? Isso. Toda semana tem um vídeo lá? Tem, são vídeos semanais, né, sobre obras, sobre as histórias das obras e as curiosidades, né. É canal do Fernando Figueiredo e meu Instagram é @FernandoFigueiredos.